A paz, queridos de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Mais uma tarde, uma horinha só de oração das 15 horas. E você está convidado a ficar e permanecer aqui. E vamos orar ao Senhor para que o nome dele seja glorificado nessa tarde, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, querido Deus, aqui estamos nós diante de Ti, suplicando o Teu favor, a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, que já está derramada sobre cada um de nós, Pai, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são causa de nós não sermos consumidos. As graças, as muitas misericórdias do Senhor Jesus, nós podemos levantar, nós podemos caminhar, nós podemos permanecer na caminhada com o nosso Senhor Jesus amado. Eu tenho uma palavra para o seu coração, mas vamos esperar as amadas entrarem, os amados entrarem, no nome do Senhor Jesus, e nós vamos explanar essa impressão que o Senhor colocou durante a madrugada e desde ontem, e nós vamos explanar e ficar neste lugar. E é isso que o Senhor vai ter para nós no dia de hoje, na tarde de hoje. É uma voz que não cala, é a palavra de Deus, e que está lá em Mateus 11, que faz uma pergunta para nós. E nós já pode ir entrando, já pode ir permanecendo. O Senhor vai falar conosco, nós vamos orar no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Nós vamos ficar na palavra de Deus que diz aqui em Mateus 11, 7. Louvado seja Deus. Uma pergunta que não quer calar, e que nós vamos ficar e permanecer nela nesse dia de hoje. O que vocês foram ver no deserto? Essa é uma palavra que está relacionada a João Batista e a Jesus. Uma pergunta de Jesus para aqueles que estavam seguindo no deserto, querendo ouvir uma voz. E o estado em que eles estavam, é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos explanar, sobre os estados das pessoas que andam no deserto. Porque João estava ministrando, Jesus estava ali vendo as atitudes daqueles que um dia caminharam com João Batista, os discípulos de João Batista, que diz a palavra. E nós temos os que andam errante no deserto, não tendo direção, e aprove o Senhor levantar cada um de nós para estarmos neste lugar de intercessão, de oração, juntamente com os irmãos em Cristo Jesus. Convite muito especial para você não sair daí. Permaneça no nome de Jesus. Vou ver se está tudo direitinho aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Vai orando, intercedendo. Senhor, esteja aqui nessa live, que todos possam entrar. Se não puder entrar, se não estiver conseguindo entrar, eu vou deixar essa live gravada lá no YouTube. Se inscreve lá. Talvez a próxima vez nós estaremos lá. Ainda não tem muitos inscritos, então eu não posso estar ao vivo lá, mas eu gostaria de estar. Mas eu amo também este canal de comunicação. Eu amo este canal porque é um relacionamento que o Senhor, Ele prepara para nós todos os dias, e nós podemos ver pessoas, assim como o João Batista, podemos dizer, a palavra de Deus diz aqui que João foi o último profeta, mas isso não isenta nós de profetizarmos. E vejo muitas pessoas profetizando no deserto. E este é um canal que nós vemos as pessoas como elas são, mais do que Instagram, mais do que YouTube. O Facebook é uma coisa mais real, em que as pessoas estão ali narrando sentimentos. Instagram ficou mais à base de vídeo do que os outros dizem,
mas por vezes, se você procurar um conteúdo de que você sente como está a pessoa, no Facebook você vai encontrar. E se pessoas que edificam, pessoas que profetizam bênção, pessoas que declaram o senhorio de Jesus, a vontade de Jesus, os feitos de Jesus. Nós temos pessoas declarando curas, libertações no nome de Jesus por mensagens no Facebook, é um canal muito real. Então, assim, é nessa certeza que nós vamos ficar, sabendo que tem pessoas aqui muito preciosas para Deus, orando, intercedendo, se entregando, mesmo com necessidades. Elas preferem estar no deserto, profetizando palavras de benção, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez eu não consigo ver você. Não consigo ver quem entra. Se você quiser dar o seu joinha. Aqui para mim aparenta que apresenta que a conexão está lenta, talvez é devido à chuva. Mas não vamos deixar de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Está lá ardendo no meu coração essa mensagem. Muito amor do Pai, com muito tremor. Me coloco aqui em oração no nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor vai operar nesse dia, mais uma vez, para a glória de Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Então, foram horas sem dormir, como se o corpo tivesse descansado, mas a ministração sendo repassada no meu espírito várias vezes, de diversas formas. E eu disse: Senhor, me capacita para passar para o seu povo o que de fato tem que ser passado, porque a palavra ela já é revelada. Então trazer algo de mim não vai preencher os corações, mas tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é expresso, tudo aquilo que o Senhor fala, isso é verdadeiro e eficaz. A minha oração, e também foi a minha oração da madrugada, é que o Senhor encontre aqui solos férteis, que essa palavra ela caia no solo fértil, que não caia numa terra seca, que não caia numa terra em que pouquíssima, que vai crescer rápido e vai morrer. Não, que essa semente caia, germine, cresça, floresça, que você venha dar fruto através dessa palavra que vai ser liberada para a tua vida, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, que te conduz, que nos capacita, esteja presente, trabalhando no meu e no teu coração, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Então, como eu disse, aqui nesse canal abençoado, eu encontro corações rendidos, corações sedentos, corações que almejam ser transformados, corações, pode ser que agora você não esteja na forma, nem eu estou na forma perfeita, não, mas nós estamos prosseguindo para o alvo. No nome do Senhor Jesus vamos conseguir, no nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus, não consigo ver você, mas o Senhor, Rei da Glória, te vê, te sonda, te contempla, aleluia, e o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer, para a glória de Deus, através do nome de Jesus, através do Espírito Santo que habita em você, e que você vai ser tão cheio, tão carregado dessa presença, que aquele que está necessitado aí na sua casa vai sentir esse poder também, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, aqui em Mateus 11 nós vimos um personagem, uma pessoa, não é um personagem porque foi real, João Batista. E ele estava na prisão. E ele, ouvindo os feitos de Jesus, o que Jesus estava por fazer, ele quer saber. João estava pregando no deserto, e aí Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Esses discípulos vão ter com Jesus, saem da prisão onde João Batista está, vão ter com Jesus, e o Senhor, e João Batista está falando assim, ó: é aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?
Então esses discípulos ali de João Batista que perguntam para Jesus, eles estão seguindo o mestre? E por alguma coisa eles estão olhando, estão vendo. E a pergunta é essa para mim, para você. O que vocês foram ver no deserto? Seguidor de Jesus, seguidor de um profeta. Nós sabemos que aquilo que nós fomos ver no deserto não é definitivo, porque no deserto o Senhor há de trabalhar. João Batista estava no deserto profetizando arrependimento, mas vindo o Senhor Jesus, João Batista, como último profeta, ele quer saber sobre o Messias, ele anuncia o Messias, ele anuncia arrependimento. Por quê? Porque ele está sedento no deserto, anunciando, clamando. Por que ele não está nos palácios? Por que ele não está nos lugares de evidência? Por que ele não está bem vestido? Por que ele se apresenta tão simples? Por que ele se renuncia a si? Nesse deserto, João Batista, para proclamar uma mensagem que ninguém queria proclamar. E agora este profeta, ele está em prisão. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? E agora está esses discípulos de João Batista dizendo, está no deserto junto a Jesus, e Jesus pergunta para eles, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver a pessoa bem vestida, ou vocês foram ouvir uma mensagem em que salva, restaura, cura, liberta, uma mensagem de poder? Porque João Batista, ele já sentia no seu espírito, profeta por Deus, enviado por Deus, aleluia, capacitado. Ele sabia que se o Messias viesse, já seria a sua hora, e o reino de Deus era chegado. Jesus vindo, sendo anunciado, o reino de Deus já era chegado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já vai ser manifesto entre nós. Então, já não é mais o profetizar o arrependimento, mas é tomar posse daquilo que o Senhor tem. A pergunta é, o que nós fomos ver no deserto? O que nós estamos vendo no deserto? Esta plataforma é uma visão do que nós estamos vendo. E há tantos canais e meios de deserto que estamos vendo. E é como se o Senhor Jesus também perguntasse para mim, para você, o que nós fomos ver neste deserto? O que nós fomos ver no deserto? Nesta programação, neste filme, nessas mensagens, nesses canais, seja Instagram, seja YouTube, seja de Tidal, de qualquer outro canal que você vê. Nessa visita a essa família, o que você foi ver? O que vocês estão vendo, foram ver neste deserto? Porque se você for como boca profética, já não como profeta, entenda, João Batista foi o último profeta, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá este aval de profetizar vida. Nós vemos vários profetas que profetizaram em diversas visões que tiveram da parte de Deus. Eram pessoas separadas por Deus, ungidas por Deus, cujo Espírito Santo estava todo, se apoderava deles com poder, com autoridade, e eles profetizaram no vale de ossos secos, em tempos difíceis, em situações difíceis, em momentos de desespero, de escravidão, em momentos de prisões, de cativeiros. Esses profetas estavam ali profetizando sem temor. É chegado a nós o reino de Deus, já foi chegado a nós o reino de Deus. O último profeta, João Batista, o que ficou para nós? Uma boca profética, uma boca que vai profetizar vida, seja nesse cenário que está sendo apresentado para você agora. Eu vou ler um pouquinho a palavra de Deus para não ficar nas minhas palavras. Mas esse convite é um convite muito especial. Seja nesse deserto para você estar recebendo uma boca profética que vai declarar bênção,
que vai declarar cura, que vai declarar restauração, que vai declarar restituição, que vai declarar o cessar destas brigas neste lar, que vai declarar, ou se você é boca profética, o Senhor te leva ao deserto para ver coisas, e o profético, ele faz isso conosco, ele nos faz ver com os olhos de compaixão, algo que ninguém está vendo. O Senhor está te permitindo aí ver essa situação e o que você tem declarado neste deserto, o porquê você está no deserto. Está para ver a beleza, a riqueza, a formosura, o que você está a ver neste deserto, porque o Senhor te levou a este deserto, porque João Batista ele foi no deserto para quê? Para profetizar. O reino de Deus já está chegando, o Messias vem aí. E o Messias, ele vem para curar, para salvar, para restaurar, para libertar. Vai haver uma mudança, vai virar uma chave no coração de vocês. Então aqueles profetas, não menosprezando o Antigo Testamento, todos eles foram muito necessários e nós aprendemos muito com o nosso Senhor, com os profetas antigos. Mas sendo João Batista o último profeta, agora está o Messias, o próprio Senhor Jesus amado, ensinando, guiando, conduzindo, falando. Deixa eu ler a palavra do Senhor para não ficar somente nas minhas palavras. A paz do Senhor Jesus sejam com todas nós. Que o Senhor cubra a tua casa com poder, com glória. Cubra com o sangue do Cordeiro. E que você esteja revestido da presença de Deus para que você possa permanecer aí, ouvindo que Deus, a direção que Deus tem para falar para você através da palavra dele, que já é a boca de Deus falando comigo, com você, no nome de Jesus. Amém? Então diz assim, vou ler a palavra para dar mais corpo para aquilo que nós queremos dizer no nome de Jesus. Mateus 11:2. João, agora eu estou vendo vocês. Parece que a live começou agora eu posso estar vendo vocês, no nome de Jesus. Intercedam, glória a Deus. Então, João Batista, profeta, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, nós estamos falando aqui de Jesus, amém? Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos eles ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa por minha causa. Palavras de Jesus. Feliz é aquele que, ouvindo as boas novas do reino, não se escandaliza. Aleluia. Enquanto saíam os discípulos de João Batista, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, que nós já falamos. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas, aleluia, estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, aleluia, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João.
E se vocês quiserem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aleluia. Como está o seu caminhar nesse deserto? Palavras do Senhor Jesus para nós. Como anda o seu coração diante da presença de Deus? Caminhando, andando, chorando, se alegrando, adorando? Qual a palavra que está sendo proclamada através de você? Pessoas de todos os lugares iam ao deserto ouvir o profeta pregar, João Batista. E nem se compara a nós. Nós somos somente um grãozinho de areia nesse deserto. Ansiosos estamos por ver o Rei Jesus, o Rei da glória, o excelente, o maravilhoso. E tantas necessidades estamos vendo no deserto. E qual a diferença que o Senhor está te fazendo ser nesse deserto? O Senhor está te provocando a você se movimentar neste quadro, neste cenário, porque Ele já fez a parte dele. Aleluia. Jesus já fez a parte dele. E o que nós estamos indo ver no deserto? Será que nós estamos indo às pessoas para ver os problemas e sermos indiferentes ao que elas estão sentindo? O que nós fomos ver no deserto? Aonde o Senhor te levou esses dias? Aonde o Senhor me levou esses dias? É o mesmo deserto em que aquele povo também andava, caminhava. Eles queriam ouvir uma voz profética. Eles queriam ouvir a pregação. Mas o que vai fazer a diferença é o pôr em prática. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, a Jesus toda a glória. Eu anotei algumas coisas aqui para não sair do roteiro. Não busquei em nenhum lugar, como eu disse, a ministração me veio revelada na madrugada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E há tantas pessoas que estão clamando nesse deserto por um toque do qual elas precisam saber. Jesus chegou, Jesus veio, Jesus está aqui, Jesus está aí. O reino de Deus já chegou, já está entre nós. O tomar posse desse reino de amor, de justiça, de paz, de alegria, é o que vai determinar o lugar que você vai estar. Porque já está disponível a palavra para nós. Jesus agora é o principal. Jesus é o Rei da glória. Jesus chegou, e quando Jesus chega, e quando Jesus entra, aleluia, santo, quando Jesus entra e ele faz morada, e ele muda a história, e ele muda o cativeiro, faz toda a diferença. Aleluia. Antes de conhecer o Senhor Jesus, nós éramos de um jeito. E talvez esses rótulos podem mexer com você. Só que eu quero dizer para você, dentro de tudo que o Senhor ministrou no meu coração, isso aí é apenas uma cicatriz. Esse rótulo, ele já foi apagado, lavado pelo sangue do Cordeiro, porque você adentrou no reino de Deus. Você já saiu daquela pregação de João Batista de arrependimento. O Senhor Jesus veio sim para cumprir a lei, os profetas. Sim, ele veio. Mas o Senhor Jesus está disponível a um novo nível a dispensação da graça, né? Nós estamos nessa dispensação da graça. Não patriarcal, não. Nós estamos na dispensação onde o Senhor Jesus aqui está dispensando graça para a minha vida, para a tua vida. E quando o Senhor ele entra com graça, ele entra também com transformação. E aquilo que era rótulo sobre a sua vida,
Mesmo que ficou uma cicatriz, essa cicatriz não é para falar louvado seja Deus, o que você era, não. É para falar, para lembrar o que Jesus fez por você. Te lembrando que quando o Senhor Jesus, deixa eu ver um louvorzinho aqui, aleluia, glória, santo é o nome de Jesus. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, quando o reino de Deus é chegado, quando se instala, aleluia, louvado seja Deus, quando você está no caminho, quando você está no deserto, quando o Senhor Jesus ele te leva ao deserto, ele quer falar de amor com você, ele quer converter você dos seus maus caminhos, então a gente já tem um Espírito Santo e não precisa mais daquela imposição da lei, se arrependa, querer a força derramar. Não precisamos derramar a força sobre ninguém, apesar que fala assim, o reino de Deus ele é ganho a força, não, mas não é nesse reino. O reino do Senhor Jesus é um reino de amor, de paz, de alegria, de esperança. Então quando ele entra, há uma transformação. Há uma transformação, há uma mudança. Aquilo que você era, você já não é mais. Aquilo é uma lembrança do que Deus já fez. Eu marquei aqui alguns rótulos na palavra do Senhor Jesus. Já está lá pro final. Mas louvado seja Deus, é uma direção do Pai, não o término, como eu disse. Ele ministrou essa passagem de várias maneiras no meu coração, no seu coração. Então, quando a gente vem para Jesus, o cego vê, o surdo ele ouve. Aquela que era prostituta, agora ela está rendida totalmente aos pés do Senhor Jesus. Aquele que mancava, o coxo, ele passa a andar. O paralítico ele anda. O leproso é curado da sua lepra. O endemoniado que não parava em casa, que estava solta pelo mundo, com aquele monte de demônio, aquela legião de demônio, restaurada agora. Jesus entra, Jesus chegou para transformar, para mudar todas as coisas de lugar, para não deixar nada da maneira com que estava. E quando aquele homem é retirado os demônios dele, ele é restaurado em seu ser, em sua personalidade restaurada. Então tudo, quando nós andamos no deserto, nós vemos muitas coisas não dando certo, falando essas pessoas não têm mais vez, não tem mais chance, elas estão andando, perambulando pelo deserto. Mas o Senhor Jesus veio para fazer toda a diferença. Então não devemos desacreditar naquilo que o Senhor quer fazer, quer operar. Por quê? Porque o sangue dele que cura, que livra, que liberta, está disponível para todo que crê, para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Ele é salvo, restaurado das suas emoções. Para quê? Para que continue caminhando, profetizando, tomando posse das promessas dos quais os profetas antigos todos profetizaram. A promessa maior foi a vinda do Messias, que carimbou com o João Batista e confirmou e selou. Esse é o enviado de Deus, aquele que vai fazer a diferença. O nosso Senhor Jesus passando pelos mesmos lugares humanamente, como homem, como eu e você, passando, mas enviado de Deus, querido de Deus, amado de Deus, escolhido de Deus, Jesus Cristo. O Espírito estava sobre ele quando ele é batizado por João Batista. O Espírito, a pomba desce, confirmando: este é um filho amado em quem eu me comprazo, Jesus Cristo. Aleluia. Então, caminhando no deserto, no caminho no deserto, seja em necessidade ou seja profetizando, o que nós vamos fazer? Se nós estamos na vez de uma cegueira, de em busca de uma cura, de uma dificuldade, de uma limitação, seja de qualquer ordem que nós estejamos no deserto, Jesus está ali para tocar, para curar. Basta clamar. Essa é a diferença. Esta é a entrada no reino de Deus. É você falar: Jesus, entra aqui em todas essas situações, entra na minha vida, vai lá na minha casa, vai curar minha filha, Senhor. Senhor Jesus, minha filha está necessitada, está moribunda, meu filho está enfermo.
Jesus, na minha casa jaz uma pessoa paralítica que não anda. Jesus, há muitos dias, há até uma pessoa que está morta viva, Jesus, com paralisia, Senhor. Porque nós não tomamos posse daquilo que Jesus fez. E que se Ele diz, obras maiores faremos, se nós crermos, se nós andarmos com o Senhor, se caminharmos com o Senhor. Onde o Senhor toca, há uma transformação, há uma mudança. Nada fica ileso, nada fica sem ser tocado. As emoções, os pensamentos. Aquela mulher do fluxo de sangue, sangrando e instantaneamente o Senhor chegou. Ela foi atrás, o Senhor chegou. E por que o deserto? Porque é a palavra que nós estamos, Mateus 11, a partir do... Pode ler o capítulo do 1, o versículo do capítulo 11, do 1 até o 18. Você lê em casa e deixa a palavra criar vida no teu espírito, porque nós, como boca profética, como boca apenas profética, não como profeta, porque senão nós estamos limitando o poder de Deus. Todos nós podemos profetizar, todos nós podemos tomar posse das palavras de Jesus e derramar sobre a vida de outra pessoa, sim, crendo. Crendo, respondereis, batendo, abrireis. Se buscando, vai achar Jesus. Esse mesmo Jesus que está aí, está aqui, disponível para todos. E que a minha, a tua vontade, o nosso querer, o nosso anseio, seja de que todas essas pessoas que estão sofrendo, padecendo no deserto, que elas possam enxergar a luz do mundo. A luz do mundo é o nosso Senhor Jesus. Ele é o único Salvador. Ele é o único enviado. Ele é o único que pode restaurar a nossa sorte. Ele é o único que pode mudar o nosso caminhar. Ele é o único que pode fazer brilhar a luz. Levantar uma pessoa do monturo. Avivá-la. Renová-la. Direcioná-la. Há um caminho a ser seguido. Esse caminho é longo. A nossa vida é breve, é muito breve mesmo. Mas, se com Jesus, todos os dias vão ser iluminados pela palavra de Deus, é um caminho seguro, é um caminho que não falha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós voltarmos aqui à palavra, aleluia. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar que este é o Elias, João Batista, a comparar com Elias, porque Elias ele veio também pregar algo muito parecido. Arrependei ao governante Acabe, arrependa-se dos caminhos, arrependa-se de tudo que te prende, apesar que não foi ouvido, mas ele tem a voz profeta, ele era profeta e você tem a voz também profética de profetizar, mas com amor, com compaixão, porque Jesus é que te dá o dínamo, o poder. Um lançar profético sem o poder, sem o amor, sem a compaixão, vai gerar ferida. É por isso que o próprio Senhor Jesus, ele se encarnou sendo homem como nós, mas ele era diferente andando aqui na terra. Ele era Deus, não usurpou ser Deus, mas era Deus. E nós temos muita dificuldade de entender tudo isso, porque o Senhor Deus é grande, Ele está à direita do Pai, Ele vive está, Ele presente está. Pensa como é difícil para nós limitados, vivendo em limitações, vivendo em lutas, vivendo em guerras. Diz o popular, um leão que nós matamos todos os dias. Mas para quem tem o Espírito Santo da verdade, que passa nos desertos da vida, talvez hoje você passou no hospital, você viu um deserto ali, você está cheio de vida, cheio de saúde, cheio de alegria abundante que Deus te deu, e você conhece todo o que o Espírito Santo, trabalhar do Espírito Santo, e você sente essa alegria, esse gozo, esse contentamento. Você muitas vezes tem até
um receio de falar, meu Deus, eu estou completo no Senhor, porque hoje é tão difícil. João Batista, ele foi até a morte, muitos outros profetas foram até a morte, profetizando e declarando, e só Deus, só Deus, só Deus, até o fim das suas vidas. E como que nós ficamos limitados achando e se intimidando de falar, o Senhor Deus é o Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Jesus é o Jesus da minha salvação, Ele me libertou, me curou, até o fim da minha vida eu vou declarar, só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Por quê? Porque Ele abriu meus olhos, Ele abriu os meus ouvidos, Ele me fez andar em verdes pastos, Ele me fez andar em águas tranquilas. Jesus é o pastor, é o sumo pastor. Jesus é o intercessor. E como nós estamos acuados em dizer o que Ele é, o que Ele tem feito. Por quê? Porque não queremos dizer? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque pessoas estão sofrendo a todos os momentos. E o resgate de todas essas coisas está na sua voz profética. A alegria que você carrega não é sua, é do Espírito Santo, que te faz mais que vencedor. A alegria que você carrega tem que ser propagada, tem que ser disseminada, tem que ser anunciada. Mas como hoje o mundo está tão cruel, que faz com que nós recuamos e falamos, não, nosso Jesus não tem alegria, porque nós temos que estar triste como todos. Não, você é o diferencial nesse deserto. Pessoas estão caminhando no deserto não vendo luz alguma, e você tem a luz do mundo que brilha sobre você, que é Jesus. Anuncie o Salvador. Anuncie que Jesus vive. Anuncie que Jesus está às portas disponíveis, e todo aquele que nele crê será salvo. Não é condenado aquele que crê no Senhor Jesus. Deixa Ele fazer essa obra de amor. Deixa Ele te levantar em poder, em graça e misericórdia. Eu já disse aqui, nós estamos na dispensação da graça. E na graça, o que você, tendo fé, pedindo, recebe. Só que o mundo do Senhor Jesus, ele é tão simples. O que você foi ver no deserto? Jesus perguntou para aqueles discípulos de João Batista: por que vocês seguiam João Batista? Porque João Batista não tinha formosura também, porque ele vestia vestes velhas, ele não tinha formosura, ele não estava em um palácio. Por quê? Porque vocês... É porque ele tinha algo especial da parte de Deus para ele. E por quê que pessoas estão te seguindo? E por que pessoas estão te vendo na sua casa, do seu jeitinho, nessa humildade? Porque você tem a luz de Jesus que está brilhando sobre a sua vida. Então a nossa força, a nossa luta, a nossa guerra maior é para permanecer nesse lugar de humildade. Jesus é manso e humilde. Sim, Ele é eterno, glória a Deus, aleluia. Ele é humilde, Ele é manso. Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso intercessor, Ele é tudo aquilo que nós pedimos. E a ordem é: o que você foi ver no deserto? Você foi ver uma roupa? Você foi ver uma pessoa? Ou você foi ver Jesus? Porque se você foi ver Jesus, você vai estar e permanecer com Ele todos os dias da sua vida. Então a diferença é: chama Jesus para essa situação. Chama Jesus para os seus pensamentos. Chame Jesus para curar o seu corpo, a sua carne, os seus sentimentos, aquilo que quer dominar. Porque Jesus tem que dominar todo o nosso ser. Ele que tem que transformar toda essa ansiedade desses dias maus em paz, em esperança. Porque o reino do Senhor Jesus é isso: é paz, é alegria, é justiça, é amor. O que você foi ver neste deserto? Será que hoje Jesus pode perguntar isso para você e você diz: olha, Pai, meus olhos, eu sempre estou pedindo para ter os olhos do Senhor em pureza, porque não está fácil. Mas Deus, eu vou fazer a diferença.
eu vou profetizar nesse deserto. Ainda que fraco, ainda que eu não sinta, Senhor, que o seu poder está sobre mim, porque eu não preciso sentir, eu só preciso crer que Jesus está habitando em mim, Jesus está habitando aí em você. Por quê? Porque você tem uma vida com Deus, porque Ele não te deixa nem só um minuto. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele veio assim para nós mesmos, fracos, pecadores, e Ele não veio para julgar os seus, mas Ele veio para nos ensinar a como estar com Ele, aonde Ele estava no meio da enfermidade, para quê? Para fazer a diferença. E hoje nós estamos onde? Nós estamos neste cenário, muitos e muitos cenários, falta de caráter, falta de amor, enfermidades, problemas. Mas hoje o Senhor fala, eu me coloco sobre tudo isso. O Senhor Jesus se colocou sobre tudo isso. Deus enviou Ele para o mundo para morrer por nós, por todos os nossos pecados, e tirou-nos desse lago, esse lago sabe, esse embaraço, esses laços deste mundo, e nos chamou para a maravilhosa luz. Chamando-nos para a maravilhosa luz, nós estamos andando com Ele, revestido em Jesus, com Jesus, por Jesus. Não te falta coisa alguma. Se você está aí, Senhor, que deserto que está a minha vida. Sabe o que falta? Jesus falava. Sabe por que às vezes Deus nos leva no deserto? Para você parar e meditar na palavra e falar, Jesus, o que eu posso fazer nesse deserto para haver uma mudança? Chama Jesus. Chama Jesus para fazer a diferença. E Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para libertar. Como eu disse, Jesus estava em diversos cenários e mostrou para nós, ressuscitando, curando, libertando. Mas é o fluxo de sangue? É o fluxo de sangue. Então o que eu vou fazer? Eu vou me direcionar mais, inclinar mais perante o Mestre Jesus que está passando aqui. E se eu somente tocar na sua orla, eu vou ser curada. Você vai exercitar a sua fé nesse deserto. E esse deserto é para Jesus chamando, vem me conhecer. Aqui está a minha palavra, diz Jesus. A palavra da restauração, a palavra que vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Louvado seja Deus, deixa eu ver o horário para não me empolgar. Esta palavra, e não há outra palavra. Se nós formos caminhar em mesmo Mateus 11, aqui diz assim no 25, que Jesus, Ele é o repouso para os cansados. Mas eu queria tanto provocar você que não está nessa situação de cansaço, porque o mundo inteiro já está cansado de tantas coisas, porque tem se afadigado, tem corrido atrás do vento, quando o Salvador está se apresentando. Eu sou o seu descanso, eu sou a cura, eu sou a paz, eu sou a libertação. Mas aquela guerra da carne contra o espírito, e eu vivi isso bem na madrugada, pensamentos de fora querendo confrontar os pensamentos do Espírito, que Deus está falando no seu íntimo. Então, vozes externas sufocam a palavra de Deus na minha vida, na sua vida. Então, se levante no meio de todas essas vozes e diz, Jesus, o Senhor é o meu conselheiro. Aleluia. O Senhor é o meu Deus forte. E ainda eu tenho graça e ânimo, Senhor, de levantar, de dobrar o meu joelho, de clamar, de adorar, de ir até o Senhor, porque tem muitos que não conhecem o seu Senhor, o seu Salvador. Queria tanto que nesta tarde o Senhor nos visitasse com graça. Sim, Ele já é a própria graça, mas que nós tomássemos mais posse dessa graça, de ser anunciadores, proclamadores da libertação no nome do Senhor Jesus. E que as pessoas tomem posse. Senhor, vai lá, Senhor Jesus, e visita o Senhor esta pessoa, faz a obra na vida dela. Se levante como um intercessor, como alguém que ora,
como alguém que está fazendo a diferença. Então diz assim, Jesus fala que eu louvo ao Pai, olha, o próprio Senhor Jesus, louvando ao Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador dele. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos. Pessoas entendidas, pessoas já prontas. Aqui João Batista não estava nos templos porque havia fariseus saduceus, muito entendedores da palavra, mas não entendendo da simplicidade que há no nome de Jesus. E aqui o Senhor vem se revelando, que o Senhor começa a anunciar as maravilhas, os milagres. E aí o Senhor também, ele convida a se arrepender. Não é que o Senhor Jesus só vai te curar, não, ele vai te direcionar, o Espírito Santo vai fazer uma virada de chave na sua vida, que você vai passar a se converter você mesmo dos seus maus caminhos. Não vai precisar uma pessoa ficar todo momento para você, se arrependa, sai desse caminho, não. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus vem, ele faz morada. Mas o convite é especial. O que você foi ver neste deserto? Isso foi como espectador? Foi como só uma pessoa que está ouvindo? Ou você é uma pessoa que vai tomar posse dessa palavra simples e vai ser um proclamador de cura, de libertação, no nome de Jesus, porque é a Ele que nós exaltamos nesta tarde, somente a Ele. Então, Jesus louvando ao Pai porque revelou coisas para pessoas humildes, pequenas, e revelaste aos pequeninos, sim, aqui no 26, sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Quando os pequenos vão para o deserto, os pequeninos do Senhor vão para o deserto, como o Senhor se agrada de ver o seu joelho dobrado. Não tem voz, você acha que você não tem voz, mas diante de Deus, Ele está ouvindo todas as suas petições. E lembrando, nós estamos na oração das 15, já a gente termina, para a glória do nome de Jesus. Jesus está ouvindo todas as suas petições, pequenino do Senhor, é esses que o Senhor se agrada. Então toda a exaltação própria cai por terra nesta hora no nome do Senhor Jesus. E que somente o Rei da Glória tenha domínio e poder sobre nossas vidas. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Diz assim, continuando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus falando. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Nós fazemos o que vimos nosso Pai fazer. Nós nos submetemos àquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. E esse versículo aqui é fechada de oração, é convite eterno, é convite à salvação, é convite à morada do Espírito Santo. Sabe o que Jesus fala? Ele submisso ao Pai dele e nós submissos a Jesus. Ele fala assim, venham a mim, Jesus falando, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. O convite é para todos que andam no deserto. No deserto, por quê? Voltando e lembrando, porque a ótica, aquilo que nós estamos, canais que nós estamos vendo são diversos. É o canal da televisão, é o canal da vida real, é o canal da internet. São várias óticas que o Senhor está permitindo nós vermos. E às vezes isso cansa, sobrecarrega. Só eu que estou orando, Jesus? Só eu que estou vendo isso, Senhor? Mas é para lançar todos esses fardos, essas dores, esse cansaço, tudo diante de Deus. E o Senhor vai continuar a te amparar neste deserto. Vai fazer você ver e não se prostrar, e não se cansar, e não sobrecarregar. Mas caminhar com Ele, chamando Ele para todas essas situações que você e eu estamos vendo nesses dias. Venham. É para ir a Jesus, é para ficar com Jesus, é para se deleitar em Jesus, é para sair um pouquinho do dia a dia e ver o que Jesus está querendo te dizer nesse deserto. Aqui ele pergunta para aqueles discípulos de João Batista, e essa é o tema da nossa live. O que vocês foram ver neste deserto?
O que vocês foram ver no deserto? Alguém profetizando? Mas o convite é: profetize você, clame você, veja o poder de Deus aperfeiçoando essa fraqueza, veja o poder de Deus te levantando para que você seja mais que vencedor e proclamar as boas novas de Jesus. Vinde, Jesus fala, vinde a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, diz Jesus, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ficar por aqui? A revelação estava em 6 folhas, mas é como eu disse, o Espírito Santo ministrou tudo novamente. Veio dando essa impressão. O que meu povo está vendo no deserto? O que eles precisam nesse dia? Está cansado? Está fadigado? Está precisando de uma visitação de Jesus aí nessa situação familiar, financeira, de saúde, de anseios, de depressão? Jesus está chamando você para caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos orar, Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muitas pessoas estão aqui, Senhor. Eu não as posso ver, mas o Senhor está vendo. E é bom que eu não estou vendo, Senhor. Mas o Senhor está vendo cada uma delas. O Senhor não está vendo só elas como pessoas normais, mas o Senhor está vendo como pessoas sobrenaturais, que estão passando por esta terra e que a luz do Senhor Jesus está brilhando sobre elas. Pai, faz algo novo. Faz algo novo, Senhor, que esse lugar de deserto não seja, Pai, de descanso para você descansar a carne, mas seja lugar de profetizarmos, de declararmos. O Senhor Jesus, Ele está aqui. O reino do Senhor Jesus já é chegado a alegria para a sua vida, já é chegada a restauração para os seus dias, já é chegado, a luz do mundo já veio. Jesus já morreu, ressuscitou e vive está para você encontrar nele contentamento, alegria, paz. Então chame Jesus. Jesus, eu preciso de paz. Jesus, eu preciso de alegria. Jesus, eu preciso de cura. E vá a Ele, no refúgio, no secreto. E separe esse tempo para Ele. E não deixe que desertos que você está vendo e não tendo força de lutar neles e batalhar sobre eles, você não tem como intervir, se pelo que o Pai colocou para você intervir. Fala, Jesus, eu preciso de um renovo, eu preciso me restabelecer em Ti, eu preciso me fortificar em Ti, então eu preciso me alimentar de Ti, eu preciso me alimentar da Sua palavra. Jesus, vem aqui nesta tarde, manhã, noite, eu não sei que horário que você vai ouvir. Vem aqui e faça a diferença no meu viver. Que todos possam ver, Jesus. Não é um João Batista endurecido, embrutecido, que terminou seus dias, como muitos não quereriam. Não, nós queremos continuar. João Batista ficou o último profeta. Nós queremos continuar nossa caminhada com Jesus, vendo os feitos dele, sendo enviado por ele, sendo contemplado por ele. Faz isso por nós, Jesus, nessa tarde. Faz algo novo, Jesus, por cada um de nós. Que nós possamos prosseguir a carreira rompendo em fé todos os dias da nossa vida. Nós ficamos muito tempo sem falar e a gente quer falar, Jesus. As impressões são muitas, não é agitar, mas é não me conformar, Jesus, com o que nós vemos, mas nós cremos que o Senhor Jesus, Ele vai fazer a diferença nessa situação e na sua vida. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Ficamos com Deus, ficamos em paz. O que você está vendo nesse deserto não é para te matar, não é para te destruir, mas é para que você veja que Jesus está aí.
E ele pergunta, mas ele está presente. E quando Jesus está presente, é porque ele vai operar, é porque ele quer fazer a diferença, é porque Jesus está na casa, é porque Jesus está na sua vida, porque você não está isento dele. Ele te ama, ele te chama, ele te convida. Vinde, está cansado, vinde a Jesus. Mergulhe na palavra dele. E é o que ele tem a te falar, no nome de Jesus. E vamos agradecer as pessoas que ainda estão falando no nome do Senhor Jesus. Senhor, que nós temos a liberdade, todos nós aqui, não está incumbido a não está incumbido a uma pessoa, mas todos nós aqui que estamos nessa live assistindo, Jesus te provocou a você ser um proclamador de boas novas, de cura. Jesus está curando, Jesus está libertando ainda, sim, ainda, e vai continuar até o fim dos nossos dias. E você vai ser essa boca profética que vai declarar o senhorio de Jesus nas vidas, nas famílias, nos relacionamentos, no trabalho. Você vai ser o sal da terra e vai ser a luz do mundo, e o Senhor vai te usar na medida certa para este deserto, para essa situação, para este ambiente. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas Jesus não vai desistir de te amar e de fazer de você essa boca profética. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Seja fortalecido na graça. No nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler um pouquinho aí. Tá aparecendo alguma coisa aqui. Marilza, paz do Senhor Jesus. A Janaína, paz do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Terezinha, paz do Senhor Jesus. Muitas pessoas passaram por aqui, a irmã Silvia, paz do Senhor Jesus. Eu vi o pastor Marcos, Marciano, uma bênção de Deus na minha vida. Aleluia. Eu me sinto inspirada toda vez que eu ouço esse homem de Deus, porque é uma pessoa simples, mas tão cheia de Deus, tão cheia de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmã Silvia. Então ficamos na paz, um beijo no seu coração, que você possa, ao desligar, ainda continuar com a presença, guardado pela presença, amparado pela presença, agraciado pela presença de Jesus. Desligando aqui, fala: Senhor, eu não vou me esquecer. Não, o Senhor diz que eu vou ser uma boca profética e que haverá poder no teu nome, Jesus, todas as vezes que eu invocar o teu nome, a favor da minha vida e a favor da vida de outrem, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos chama de filhos amados de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Ficamos com Deus e até uma próxima, se Deus permitir. No nome de Jesus.